Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Barazal Morales e eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre os rumos dos padrões da internet, aí tendo um ponto de vista aí do IETF. E como que eu preparei essa apresentação para vocês, né? Primeiramente eu vou falar um pouco o que é o IETF, né, explicar um pouco dessa comunidade. Depois eu vou falar um pouco dos processos para participar dessa comunidade. Por fim, eu vou falar sobre o evento que aconteceu aqui na América do Sul, que é o IETF 95, que foi o primeiro que aconteceu, e qual foi essa importância para a nossa região. E depois eu vou falar um pouco do que tem sido discutido em alguns grupos de trabalho do IETF. No caso, aí eu selecionei alguns que eu pude participar durante esse evento do IETF 95, e eu vou falar sobre eles, que vai ser o Sunset Forum, o V6 Ops, o Sixman e o LP1. E teoricamente, eles acabam representando um pouco mais da minha história lá no NICBR. Como eu trabalho muito com IPv6, os grupos que eu mais acompanho são os IPv6. E também pela questão de tempo, né, que eu tenho aqui para apresentar para vocês, eu acabei escolhendo mais esses que eu tenho mais domínio, mas acompanhei muitos outros. Por fim, eu vou comentar um pouco sobre o projeto do CGI-BR, que tem aí o incentivo de trazer pessoas da área acadêmica para dentro do IETF, e como outras pessoas também podem ficar mais por dentro do assunto. Então, primeiramente, né, o que é o IETF? Né? O IETF é uma sigla, né, para Internet Engineering Task Force, ou seja, o que essa sigla quer dizer? É uma força-tarefa, né, uma comunidade internacional de trabalho relacionado aí à internet, né, nas questões aí de engenharia da internet. Então, a gente pode pensar aí que é uma junção de um grupo de pessoas que tem aí o mesmo interesse de cuidar da internet, de trabalhar e desenvolver a internet, né? Tanto que um dos lemas lá, eles falam, we make the network, ou seja, a gente faz a internet funcionar. Então, eles desenvolvem ali padrões abertos para permitir que a internet funcione. Então, essa comunidade é uma reunião de pesquisadores da área, tanto da área acadêmica como também da área privada. Então, a gente vê aí também operadores de rede, administradores, tudo participando para o quê? Criar uma internet melhor e padronizada. Tá? E como que eles trabalham, né, o IETF? Né? Eles trabalham em cima de working groups, ou seja, grupos de trabalho, que eles juntam as pessoas sobre uma determinada missão que eles querem atingir. E geralmente é sobre, por exemplo, no caso aí, eu quero fazer a implantação do IPv6, quero melhorar as coisas do IPv6, quero melhorar as coisas desse relacionado a essa área de redes. Então, é um grupo de pessoas que tem um interesse comum e que foi determinado que eles vão trabalhar nesse tema em comum relacionado a redes. Pois isso, a gente também tem o Birds of Feeder, que são os BOFs, né, que são grupos que a gente pode dizer também de discussão, mas são grupos informais. Tá? Então, eles não são assim organizados como um working group para gerar novos padrões. Tá? Então, nesses grupos de trabalho, eles vão começar a discutir os temas relacionados ao interesse deles. Só que como que eles fazem essa discussão? Eles fazem em cima, principalmente, de lista de e-mails. Então, para participar, uma coisa que é interessante da gente dizer, para participar do IETF, querer dar os rumos da internet, propor novos protocolos, propor novas ideias, propor coisas diferentes, ou até mesmo votar nessas coisas, porque todos têm direito de votar, até se você for parar para pensar, isso vem da internet, né? A internet é de todos e para todos. Se a gente tem de todos e para todos, todos têm direito de opinar para uma internet melhor. E como que eles fazem isso? Né? Eles fazem em cima de lista de e-mails. Então, você se cadastra o seu e-mail e começa a receber a discussão daquele tema relacionado, e você pode opinar e se expressar. Basta você enviar o e-mail. Então, é muito simples. O IETF, ele é uma instituição aberta a todos, não tem que pagar nada para você começar a opinar. É só você assinar as listas de e-mail. E uma coisa que é interessante da gente ver nesses padrões de internet, que eles são do tipo aí bottom-up, ou seja, de baixo para cima.
Então, os padrões, eles não são uma imposição de alguém. Eles são o quê? Uma discussão de todo mundo que está embaixo na hierarquia, todo mundo que usa a internet, que trabalha pela internet. E aí, nessa discussão, começa a surgir os padrões. E esses padrões viram aí os novos protocolos para as pessoas começarem a implementar nos seus roteadores e dispositivos. Só que, além das listas de e-mail, eles têm também 3 reuniões anuais, presenciais, que geralmente acontecem aí na América do Norte, Europa e na Ásia. Então, são reuniões que o pessoal pode ver cara a cara quem está conversando no e-mail. Então, não são reuniões de grande decisão. Tá? As decisões são bem determinadas na lista de e-mail, que é onde todo mundo tem acesso a ir e participar. E nessas reuniões são meio para exemplificar e demonstrar um pouco do que tem sido discutido. Então, é meio aquela ideia de uma foto vale mais que 1000 palavras. Então, se você está vendo a pessoa, é que nem um vídeo. Então, você está vendo aí muito mais informações e aprendendo muito mais rápido do que você ler todos os e-mails. Então, as reuniões presenciais, elas têm esse fator de você começar a se enturmar, descobrir as pessoas e aprender um pouco mais rápido o que está sendo discutido nesses padrões da internet. E no momento que eles começam a discutir, eles começam a tomar decisões. E essas decisões no IETF, eles têm uma particularidade, que é baseada em consenso. Só que não é um consenso pleno. Todo mundo tem que aprovar aquela ideia. É um consenso que eles chamam de rough consensus, né? O que a gente traduz aqui meio que ao pé da letra, consenso aproximado. A gente sabe que não vai conseguir a opinião de todos 100%, em tal determinado assunto, mas a gente sabe que um grupo aceitando, um grupo grande de pessoas aceitando e não tendo nenhuma restrição tecnológica, aquilo pode ser adotado como um consenso. Tá? Então, o pessoal aceita e aquilo começa a ser aceito como todo um documento da comunidade. E aí esses documentos começam a surgir, começando lá com os Internet Drafts, né, que são os rascunhos dos protocolos, os rascunhos das ideias, e depois eles se tornam as RFCs, né, que é o Request for Comment, né, que é quando já começa a se tornar um padrão. E um dos lemas lá que é interessante da gente comentar do IETF é que eles colocam até nas camisetas, às vezes, né, que eles rejeitam reis, presidentes e votação. Né, eles acreditam nesse consenso aproximado e em código rodando. E isso ele quer mostrar o quê? Que a internet ela não é construída de alguém impondo, não é um presidente, não é um rei, não existe alguém que mande na internet, ou seja, todo mundo manda na internet, então vem de baixo. Então, a gente acredita no consenso da maioria das pessoas que utilizam a internet. E, como é uma instituição que cuida de engenharia, nada melhor de a gente provar numa coisa que é ciência exata, provando assim com alguma matemática, com algum código rodando. Então, se você quer, por exemplo, propor alguma ideia, é muito mais interessante você mostrar que aquela ideia funciona. Tá? Então, até para convencer as pessoas. E é assim que o IETF ele funciona assim meio que por cima, né? E nisso, né, a gente pode ver que as quantidades de padrões que foram geradas lá desde 1968 têm sido crescente, até por causa da internet, né? A internet acaba divulgando mais informação, as pessoas começam a ter mais acesso a conhecimento e começam a participar mais. Então, você pode ver que desde 1968, que era uma coisa bem exclusiva aos padrões da internet, tipo, poucas pessoas opinando, depois de um tempo lá da década de 90, muita gente já começou a criar novos RFCs, novos padrões para a internet. E quando a gente começa a observar os países que mais produzem padrões na internet, a gente começa a ver que, lá, desde o começo, a gente vê os Estados Unidos, né, que é aquela curvinha roxa, logo desde o começo de 1968, e como a internet surgiu lá, eles sempre tiveram essa força em opinar. Né? Então, desde aquela época, eles sempre produziram muitos documentos de padrões da internet. Só que a gente começa a ver, a partir lá da década de 90, outros países também se interessando na produção de novos padrões de internet. E uma coisa que é bem curiosa é a gente ver lá, a partir de 2005, aquela curva vermelha, que ela assume ali o segundo lugar, que é a China. Então, a China começou a olhar para as coisas dos padrões e falou assim, é interessante que a gente já tem muita
tecnologia, a gente começar a opinar nos padrões, né? E expor a nossa opinião, expor a nossa maneira de pensar, e aí o governo chinês começou a incentivar. Tanto que agora a gente vê que eles passaram diversos países da Europa nessa questão de produção de padrões. Então, de tempos para cá, eles começaram a, a investir pesado nos padrões. O que não acontece tanto nos outros países, né? Como a gente mostrou aí, são só os principais, e na hora que a gente for mostrar a quantidade de documentos gerados desde lá de 1968 por país, a gente vê lá que os Estados Unidos já produziu mais de 7 mil documentos, e a gente vê lá o segundo, que é a Inglaterra, com 800 documentos. E depois vem a China, logo em seguida, que começou a produzir a partir de 2005, como a gente viu. E se você for vendo ali, até chegar lá nos países da América do Sul, a gente vai ver ali a Argentina com alguns documentos, né? Se eu não me engano, 34 documentos, está lá na 23ª posição, e a gente vê o Brasil na 34ª posição, né? E a gente vê que teve poucos documentos brasileiros com relação aos padrões. E se você for para ver esses documentos, né, entrar nesse site, você vai descobrir que alguns deles estão aqui, tá? Estão sentados aqui na primeira fileira, geraram os documentos aí, as RFCs. Tá? Então, fica aí a dica para vocês entenderem o que eles são especialistas da área. Tá? Então, percebam que a América do Sul ela teve muito pouca influência na criação de documentos. Né? Então, pensando nisso, o IETF quis promover, né, a participação na América do Sul. E aí eles decidiram fazer o quê? Trazer primeiro um evento para a América do Sul, que foi a primeira vez que aconteceu, que foi esse ano, lá em abril, que aconteceu na Argentina, que foi o IETF 95. Então, a primeira discussão que aconteceu na América do Sul e a segunda que aconteceu no Hemisfério Sul, porque a gente teve lá na Austrália, aconteceu lá em Buenos Aires. Então, o IETF ele também quer que outros países comecem a participar mais. Afinal, quanto mais gente opina, melhor para todo mundo. Afinal, a gente consegue gerar novos padrões e mais informação, porque, afinal, o meu conhecimento é diferente do seu, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Mas, se todo mundo junta, a gente consegue criar uma coisa muito melhor. E aí, eles decidiram trazer para a América do Sul e eles escolheram a Argentina. E essa daí é a página lá do IETF. Se você quiser, pode entrar lá. Uma coisa que é legal de comentar é que a reunião ela está gravada, tá? Ela é transmitida ao vivo, e você pode assistir sempre que você quiser. Tá aquela ferramenta Meet Echo, lá que já está até selecionadinha lá embaixo. Você clica lá e você pode ver todas as gravações. Tá? Então, até para aqueles que perderam, não conseguiram assistir remotamente, podem até assistir a gravação. Mas falar um pouco ali, né, dos grupos de trabalhos que eu cheguei a acompanhar, né? E por que eu quis falar deles, né? Até porque eles influenciam a vida de vocês, vocês acabam não percebendo e acabam não votando e não participando. Por exemplo, esse do Sunset 4. Foi um assunto lá que me espantou muito, que eles já estavam pensando nisso, ou seja, tinha muita gente já apoiando essa ideia de tornar o IPv4 histórico. E aí você fala assim, poxa, mas ainda a maioria das pessoas utilizam o protocolo IPv4, poucas pessoas mudaram para o IPv6. Mas eles já estão com essa mentalidade, ó, um dia a gente vai transformar isso em histórico. Por quê? Porque a gente construiu já um sucessor. Se a gente construiu um sucessor, aquilo lá deve deixar de ser utilizado. E sem falar que o IPv4 tem problemas que não dá mais para ser corrigidos. Então, não tem muito jeito. Foi criado um novo protocolo para isso. Então, eles começaram já a discutir isso. Claro que, por enquanto, na discussão que a gente viu lá, o pessoal segurou um pouco, pisou um pouco no freio. Até porque eles falam assim, não, ainda a internet não está no momento que a gente pode dizer que o IPv4 é histórico. Mas vocês veem, são coisas que você utiliza no dia a dia e você nem está sabendo que o pessoal já está seguindo outro rumo. E se o Brasil ou outras regiões não tomam opinião, não vão participar, né, a gente acaba o quê? Recebendo essas imposições do que os outros opinam. Então, mas só comentando esse do IPv4 histórico, o que eram as implicações disso, né? Não significa que não podiam mais usar o IPv4, mas o que eles queriam dizer é que as RFCs que mencionam os recursos do IPv4 iam ser atualizadas e não seria mais desenvolvido nada com relação ao IPv4, nem técnicas de transição. Então, o que a gente tem hoje, a gente mantém,
E, tipo, se surge mais algum problema no IPv4 que a gente descobre mais para frente, a gente fala assim, ó, qual que é a solução? Você já deveria ter migrado para o IPv6. Então, em vez de, tipo, vamos tentar corrigir esse pequeno problema, deixar de gastar tempo com coisas antigas, vamos começar a batalhar com coisas novas. Tá? Então, essas são as implicações. Mas o pessoal segurou um pouco. Mas são coisas aí que afetam o dia a dia de grandes operadores. Tá? Então, vale a pena ficar atento nessas discussões, porque vocês também têm direito a voto. Outra coisa lá, outro grupo de trabalho que eu podia observar lá, o V6 Ops, né? Que nos grupos de trabalho você tem direito a apresentar diversos temas. E aí, nesse grupo, apresentaram 3 temas. Tá? Vai ser um pouco técnico até demais para algumas pessoas, mas o primeiro assunto que eles apresentaram lá foi esse, Operational Implications of a IPv6 Packet with Extension Headers. O que eles queriam dizer é que foi feito um estudo que muitos provedores estavam filtrando pacotes IPv6 que tivessem cabeçalhos de extensão. Então, muitos roteadores que tinham que ler a camada 4, até para fazer alguma ACL, fazer alguma outra análise, eles tinham que acabar percorrendo toda a cabeçalha de extensão e muitas vezes eles não faziam. Então, algumas implementações não funcionavam tão bem. Então, o que muita gente estava aplicando era o quê? O descarte de pacotes. Até porque na definição do IPv6 não tem um limite de pacotes de extensão que você pode utilizar, de cabeçalhos de extensão. Então, você podia lotar com um monte de coisa e fazer o processamento lá de diversas máquinas ficar elevado. Então, muita gente achava que aquilo lá podia se tornar um ataque. Então, o que muitos provedores começaram a atuar foi filtrando esses pacotes. Só que filtrar esses pacotes indistintamente é nocivo para a internet. Até, por exemplo, para a questão de fragmentação. A fragmentação ela é feita num cabeçalho de extensão. Então, os pacotes não trafegam se eles tiverem que ser quebrados. Então, às vezes, a sua aplicação deixa de funcionar porque muitos estão tomando atitudes. E o pessoal fez esse estudo e falou assim, opa, a gente precisa o quê? Entender os motivos deles. Eles escreveram um documento falando esses motivos e muitos outros mais, por que o pessoal estava filtrando. E eles começaram o quê? Não, a gente precisa melhorar a questão do cabeçalho de extensão IPv6. O segundo foi uma mitigação de ataque nos roteadores que tem uma memória de vizinhança, né, que é pequena, e ela pode o quê? Se exaurir. Né? E eles estavam falando assim, propondo soluções. Né? Se você parar para pensar, um atacante ele poderia mandar pacotes para diversos destinos que têm o mesmo final daquela rede, ou seja, o pacote ele vai trafegar até os roteadores, só que aquele destino era inacessível. Por quê? Porque ele não pertencia, até por causa que o IPv6 tem 128 bits, então tinha uma possibilidade muito grande. Então, existe essa possibilidade de ataque. Então, eles estavam querendo mitigar esse ataque, utilizando aí protocolos como o MLD, no caso aí, utilizando o grupo de Solicited Node, para identificar se realmente tem aquele que eu estou procurando. Se ele tem um grupo multicast relacionado, se ele tem, significa que provavelmente ele está na minha rede. Se não tem, eu já não começo a utilizar a minha memória de vizinhança. E nem mando pacotes aí de Neighbor Solicitation. Então, isso daí dá uma aliviada um pouco. Outra coisa que a gente pode ver é que nesses grupos de trabalho nem sempre são apresentados drafts, né, novas ideias de novos protocolos, né? Como, por exemplo, o último que foi aí relacionado à implantação de IPv6 na América Latina. O LACNIC apresentou um estudo que eles fizeram de implantação de IPv6. Então, eles foram em cada um dos países aí das Américas Latinas, fizeram uma avaliação em cima de uma chave, né, de normalização, então baseado assim de como que está a implantação do IPv6, se é IPv6 nos usuários finais, se é IPv6 em trânsito, se é IPv6 em diversas outras coisas, deram pesos e criaram ali uma avaliação feita pelo LACNIC. E essa avaliação é uma avaliação nova que tende a mostrar como que está a implantação do IPv6. E eles mostraram esse trabalho. E é um trabalho que não resultou num protocolo, não vai resultar num draft, mas só para mostrar que as apresentações elas são muito variadas. Outro grupo de trabalho que é interessante lá também é a questão do Six-Man, né? Que é o que eles apresentaram lá, a questão do Hope by Hope, Options Extension Header, né?
Até porque esse cabeçalho de extensão do IPv6, o Hop by Hop, ele tinha a particularidade de todo mundo ter que processar no meio do caminho. E aí eles falam assim, bom, se um roteador tem que processar no meio do caminho, né, diversos vão ter que processar até chegar ao destino. E muita gente estava imaginando que isso daí podia ser explorado ali como um ataque. Porque se você manda pacotes mal formados utilizando esse cabeçalho, todo mundo no caminho tem que interpretar aquele pacote. E aí eles falam assim, não, muitos provedores começaram a tomar a atitude de o quê? Filtrar pacotes. O que é também ruim, porque se você for pensar, foi uma aplicação que utilizou aquilo lá e acaba alguém filtrando no meio do caminho e aquela aplicação deixa de funcionar. Então, acaba afetando a vida de vocês também. E os provedores têm muitos que estão fazendo. Então, eles começaram a pensar em maneiras aí de evitar esses ataques, até mudando essa questão do Hop by Hop. Então, em vez de ser uma coisa que deve ser todo mundo deve implementar, ser uma coisa obrigada, vira uma coisa simples. Eles querem assim, quem quiser, implementa. Então, mudando isso no texto, né? Deixou de ser must e virou should. Né? Virou assim. Então, a requisição, se ela chega num roteador, ele tem que ver assim, eu tenho alguma coisa implementada com isso? Se eu não tenho, eu nem me preocupo, eu passo para frente. Agora, se eu tenho, eu interpreto daquilo da maneira correta. Então, são essas coisas que o pessoal está discutindo lá. Outra coisa que é interessante é a questão aí do IPv6, que já estava bem padronizado, mas o texto em si, às vezes, apresentava ali algumas coisas que precisavam ser melhoradas, geravam ambiguidades. Essas questões aí dos cabeçalhos de extensão também estavam gerando problemas, que o pessoal estava filtrando e não estava utilizando. Aí eles estão com um processo do quê? De atualizar o padrão do IPv6. Então, retirar tudo aquilo que estava não funcionando da maneira correta, deixar um texto mais robusto de implantação para todo mundo seguir. Então, o IPv6 está nesse processo aí de atualização. E isso eles estão seguindo diversos outros padrões do IPv6. Tá? Então, tem esse procedimento que eles estão indo de arrumar diversos documentos, até porque quando eles fazem um protocolo, a gente não sabe como que as pessoas vão utilizar. Né? Então, a gente vê, faz, espera que aconteça alguma coisa e às vezes acontece outra. E quando acontece outra, às vezes o efeito é indesejado. E aí o que? Precisa voltar naquilo que a gente definiu e melhorar. Então, estão tendo esses processos de atualização aí com relação ao IPv6. Outra coisa ali é, por exemplo, o Segment Routing IPv6, né? A definição de um outro cabeçalho de extensão para a questão de roteamento baseado na origem, né? O Source Routing. Então, está sendo estudado isso até num grupo chamado Spring, que o pessoal veio apresentar no fórum, na Semana de Infraestrutura, lá do NIC-BR, que acontece todo fim de ano. Então, quem quiser, tem a gravação, procura um pouco lá sobre Semana de Infraestrutura. Tem aí o cara da Spring, que ele veio falar sobre Segment Routing. Então, eles já também estão pensando em colocar esse roteamento baseado na origem aí dentro do IPv6. Continuando lá, por exemplo, outra coisa, Recommendation on Stable IPv6 Interface Identifier. Né? Eles estão fazendo recomendações para aumentar a segurança nos endereços de IPv6. Até por uma coisa conhecida, né, dos endereços IPv6 muitas vezes terem o final do endereço baseado no MAC address. Né? Então, por questões de segurança e privacidade, eles estão fazendo outras recomendações para não utilizar um MAC address, tá? Para não ficar tão óbvio assim de acontecer um ataque. Tá? Outra coisa, por exemplo, extensões do multi-MTU subnets. Né? Então, eles estão fazendo agora até uma extensão no Neighbor Discover, para fazer o quê? Para permitir jumbogramas nas redes. Então, eles estão fazendo aí uma extensão num protocolo para permitir a negociação entre nós para passar jumbogramas. Até porque o jumbogramas ele precisa passar da origem ao destino sem fragmentação, senão não faz muito sentido. Era mais fácil você ter mandado um pacote pequeno. Então, vai ter esses protocolos de negociação para o quê? Para passar jumbogramas. Outra coisa, por exemplo, aí do comunicação, né, de custos de nós mobiles, né? O IPv6 ele tem essa questão de nós móveis e de você mudar de uma rede para outra, utilizar um endereço antigo. Só que às vezes você utilizar o endereço antigo é nocivo para a rede. Então tem algumas redes que não estão suportando muito bem isso e ela consegue mandar um aviso, falar assim, por favor, utilize um novo endereço porque não estamos conseguindo suportar todo o tráfego que você queria passar para a gente.
Então tem essa discussão acontecendo lá nesses grupos de trabalho. Por fim, né, queria comentar também desse LP1, que é o Low Power Wide Area Network, que é um BOF, né? Na verdade, ele é um grupo informal de discussão que eles estão tentando se tornar um grupo de trabalho. Então, eles estão tentando juntar pessoas para falar assim, ó, todo mundo tem interesse nessa área? Se tem interesse, vamos criar um grupo para estudar isso bem feito. Agora, se não tiver, isso aí vira só uma conversa informal. E o que é esse Low Power Wide Area Network? Então, são dispositivos com baixa memória, com baixo uso de energia, que estão espalhados aí numa região muito grande. E aí eles querem se comunicar. Então, é a questão dessas internet das coisas, só que em vez de você colocar a internet das coisas dentro de uma casa, você vai colocar a internet das coisas dentro da cidade. Então, você vai conseguir colocar, por exemplo, nós no ônibus para saber se ele está chegando. Então, o ônibus vai conseguir se comunicar para cá. Você vai conseguir colocar avisos assim nas casas das pessoas para conversar com a estação elétrica para saber se precisa mandar mais energia ou não. Então, essas coisas aí de regiões grandes. Então, eles estão querendo ali trazer isso daí para o estudo do IETF, né? E por que eles querem? Porque eles querem pegar tudo que o IETF já estuda em diversas áreas e tentar aplicar nessa área. Falar assim, ó, a gente tem muito conhecimento. Se a gente tem muito conhecimento, será que a gente não consegue transcrever esse conhecimento para essa área? E aí eles falam assim, ó, tem até a área do 6LoWPAN, né, que é uma área do IPv6 para redes pessoais, então para dispositivos que você tem no seu corpo. Será que a gente não consegue aí colocar essas ideias dentro de uma rede assim de cidades? E eles falam assim, ó, tem ainda muitos problemas, até porque são redes diferentes, né? Então, uma rede que está muito próxima uma da outra, um nó conversando com o outro muito perto, por exemplo, seu relógio conversando com o celular, apesar de ele ser uma comunicação muito próxima, ele consegue transcrever muito mais bytes e consegue mandar com muito mais confidencialidade do que você mandar, por exemplo, de um ônibus para uma estação de ônibus. Tá? É muito mais distante. Então, nem tudo a gente consegue utilizar da mesma forma. Então, coisas têm que ser novamente estudadas e novamente adequadas. Então, eles estão querendo propor isso daí. E eles estão procurando pessoas que tenham esse interesse. Por fim, comentar um pouco lá do projeto do CGI-BR, que aconteceu em 2004, que foi uma seleção pública do IETF, para a participação do IETF e do IRTF, no qual tinha a intenção de juntar também a parte acadêmica junto da parte do IETF, né? Então, a gente tinha ali os benefícios, né? Então, os professores, os alunos podiam propor projetos e os melhores projetos iam ganhar os benefícios de participar durante 9 eventos do IETF, que acontecem aí, que a gente viu, ao redor do mundo, ou seja, são 3 anos, né, participando de todos os eventos do IETF, iam ganhar uma bolsa de estudo para o pesquisador de 2.500 e de 1.200 para o orientador, está tudo escrito lá no edital, e que, em contrapartida, ele tinha que apresentar aí algumas coisas. Primeiramente, ele tinha que participar de todas as reuniões e escrever um documento, relatar tudo que ele aprendeu num documento. E depois também tentar participar de um internet draft, ou tentar escrever um rascunho de internet, tentar propor um novo protocolo, tentar ter uma ação mais ativa, né? Então, tem que ter um envolvimento num grupo de trabalho. E esse projeto está acontecendo, tá? Então, começou lá em 2014, estamos já em 2016 e os pessoal estão indo, então já foi feito. Então, eu estou até um pouco ansioso para ver a participação, ver os resultados, né, ver os internet drafts que devem surgir dessas pessoas. E, provavelmente, se for tudo um grande sucesso, deve ser replicado novamente. Então, fiquem atentos aí que essa questão de fazer a América do Sul participar novamente é interessante. E outras coisas que você pode ficar por dentro, no CSBC, agora tem um workshop pré-IETF. Então, você pode propor papers, tanto aí para o simpósio, né, e que são mais relacionados à criação de protocolos. Então, você pode submeter propostas lá e acabar tendo um paper publicado. Outra coisa também é a questão do LACNIC, né? O LACNIC ele tem um grupo de e-mails, né, relacionados ao IETF. Por quê? Porque o IETF você é obrigado a discutir em inglês, né? Afinal, é uma língua universal para todo mundo. Só que nem todo mundo tem essa acessibilidade. Então, o LACNIC, que é uma instituição que cuida da América Latina,
criou um grupo de trabalho que você pode acabar discutindo em português ou espanhol. Tá? Então, aí são as coisas aí que para você ficar um pouco mais por dentro aí do IPv6. Então, se tiver alguma dúvida, eu termino aqui a minha palestra. E aí, da UPX. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Principalmente nos instantes iniciais, você falou algo que para mim é muito precioso, sobre como que a gente constrói esses padrões e como ele é coletivamente construído. As pessoas têm uma ideia que a internet ela é feita parecida com a aviação, que tem um órgão central, ou que o mercado financeiro que tem um órgão central, mas a internet hoje funciona graças à boa vontade de todas as pessoas, que seja na academia, seja nas empresas, ou seja, mesmo em casa, como entusiastas, fazem parte desses espaços que você explicou muito bem como a gente pode participar e construir essa que talvez seja uma das maiores obras de infraestrutura da humanidade. Está em todos os continentes, em muitos lares, em quase todas as empresas. Então, para quem estiver aqui, tiver uma ideia ou uma dúvida, ou quiser colaborar, perceber que existe um padrão que não é tão bom, há esse espaço. Tem pessoas que são menores de idade, que fazem postagem nessa lista e conseguem criar uma repercussão muito grande. Então, o poder de modificar como a internet funciona está ao alcance de todos que têm acesso a ela, inclusive todos aqui. Então, muito obrigado, parabéns por trazer muito essa visão, e gostaria que nos eventos aqui do NICBR também fosse trazido um pouco essa visão para as pessoas participarem mais. Parabéns, obrigado. Obrigado. Eduardo, do NICBR. Então, Eduardo, parabéns pela apresentação. Eu vou fazer um comentário com relação à participação no IETF presencial, especialmente nas reuniões. Certamente esse trabalho feito pelo CGI é muito importante, mas também destacar uma outra oportunidade, que é do isoc.org, o Internet Society, que ele já desde 2007 promove incentiva a participação no IETF, patrocinando todos os custos, desde passagem, hotel, alimentação. Isso é um processo real, que todo ano ocorre e leva a um número razoável de pessoas. Eu tive a oportunidade pessoalmente de participar da segunda edição. Na ocasião eu trabalhava na Algar e fui para uma reunião, e depois eu retornei para outra reunião como Returning Fellow. Então o programa se chama Fellowship to the IETF. Então basta entrar no site do ISOC e procurar, todo ano ocorre. E realmente, como o Eduardo comentou, inicialmente procurem pelos grupos de trabalho. Vejam os grupos de trabalho abertos e que vocês têm interesse. Tem várias áreas. Tem grupos de trabalho que são para especificação de protocolos, mas tem grupos de trabalho também operacionais, como o V6 Ops, mas tem grupos de roteamento especificamente operacionais, que interessam operadores, interessam usuários finais, pesquisadores e outros, e também de protocolo em si. Procurem e realmente vale a pena. Obrigado. Obrigado por você ter lembrado da ISO, que eu acabei esquecendo, até porque estava terminando a palestra há pouco tempo ali atrás, então eu peço desculpas, mas muito obrigado por ter lembrado.